Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Vasco da Gama consegue o sim, para anunciar jogador do Internacional como reforço. O Vasco de Alexandre Matos tem caminho livre e sinal positivo para anunciar a contratação de um importante jogador do Internacional, que perdeu espaço com o técnico Coldete. O mercado clube da Colina até este momento da temporada é abaixo, visto que o time de Ramon Dias necessita de reforços para não sofrer o que sofreu na temporada passada. Em baixa no Internacional do técnico Coldete, o lateral Carlos de Pena pode estar a caminho do Vasco, que conseguiu a liberação do atleta junto ao clube de Porto Alegre. No entanto, um detalhe mela o anúncio final. De Pena, de 31 anos de idade, tem contrato com o Internacional até o final de 2024. Avaliado em 3 milhões de euros, o defensor já viveu bons momentos no Sul, mas perdeu espaço. O diretor do Vasco é o que impede Carlos de Pena de ser anunciado como novo reforço para a temporada. A informação vem do portal Atenção Vascaínos. Segundo a fonte, Matos ainda não se decidiu sobre o uruguaio. O fato de Alexandre Matos não ter tomado a decisão final sobre de Pena tem relação com outro jogador, que estaria em negociação para jogar no time da Colina. O nome não foi revelado. O mercado do futebol brasileiro ainda levará um tempo para se encerrar e a diretoria do Vasco, com bastante montante em caixa para fazer acordo, terá até o dia 4 de abril para buscar de Pena e também outros nomes. De boa vitória contra o Botafogo, o Cruz Maltino volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 24, em casa, diante do Volta Redonda, válido pelo Campeonato Carioca. Vegetti volta a criticar a arbitragem do Carioca e garante Vasco competitivo. O Vasco derrotou o Botafogo e voltou à zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Além do bom resultado, os cruzmaltinos viram o atacante Vegetti desencantar na temporada. O argentino marcou 2 gols no clássico. Após a partida, ele destacou que a equipe poderia estar em melhor situação no estadual. Se os juízes são corretos, está claro que o Vasco brigará pelo campeonato. Merecíamos ter ganho do Fluminense, do Flamengo, Bangu. O Vasco vai ser uma equipe muito competitiva esse ano. Vamos dar 100% toda a partida, disse. O Vasco está na 4ª posição do Campeonato Carioca. Os cruzmaltinos voltam a campo neste sábado 24, quando terá pela frente o Volta Redonda em Cariacica. De Pena já teve acerto com o Vasco, mas ligação de técnico o levou ao Inter. No radar do Vasco, Carlos de Pena esteve muito perto de vestir a camisa cruzmaltina há 2 anos, mas os caminhos o levaram para o Internacional em cima da hora. O Vasco negociou com de Pena no começo de 2022. As conversas avançaram a ponto de haver um acerto verbal entre as partes. O jogador estava no Dínamo de Kiev e havia sido liberado devido à guerra na Ucrânia. A ideia era um vínculo de empréstimo até junho, podendo ser prorrogado até dezembro. A diretoria do clube de São Januário ficou sem resposta após o acerto. Um pré-contrato chegou a ser enviado, mas não houve retorno aos contatos. Uma ligação do uruguaio Alexander Medina mudou o cenário. O então técnico do Internacional foi companheiro de Pena no Nacional. Em 2014 e 2015, Medina pendurou as chuteiras em 2018. Atuar na Série A do Brasileiro também foi fator que pesou. À época, o Vasco começava a temporada com a missão de conseguir o acesso, após o fracasso de 2021, quando permaneceu na 2ª divisão. O Colorado anunciou de Pena em 1º de abril de 2022. Medina, porém, foi demitido ainda naquele mês, apenas após 2 jogos desde a chegada do meia, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro e Guairena, pela Sul-Americana quando empatou e foi demitido. De Pena chegou ao Inter como ponta esquerda, mas Mano Menezes o mudou de posição. Elogiado pela capacidade de conclusão e o entendimento tático, a sua melhor fase foi jogando centralizado. Percebendo um desequilíbrio na equipe, o treinador surpreendeu em sua estreia, contra o Fluminense, escalando de Pena como 2º volante. Naquele jogo ele começou a consolidar sua titularidade com uma boa atuação e assistência para o gol da vitória, marcado por alemão. Aquele ano foi o melhor da trajetória do uruguaio por Porto Alegre. Ao fim da temporada, o Colorado optou por renovar seu contrato, partindo do empréstimo para o acordo em definitivo até o fim de 2024. No ano passado, porém, de Pena perdeu rendimento e depois de começar o ano como titular, virou reserva. Após a demissão de Mano e chegada de Coldete, as oportunidades foram ficando menos frequentes. Vegetti desencanta em 2024, e números corroboram renovação do contrato.
2 dias após os primeiros gols em 2024, na vitória sobre o Botafogo, Vasco e Pablo Vegetti anunciaram a renovação do atacante, que agora tem vínculo até o fim de 2025. O acordo, firmado ainda em janeiro, visa valorizar o jogador que chegou em agosto do ano passado e foi fundamental na reação do time. Nesta temporada, Vegetti demorou a desencantar mais que o de costume. Em 2023, por exemplo, ele marcou o primeiro gol logo na estreia. Saiu do banco de reservas e garantiu 1-0 sobre o Grêmio no que foi a primeira vitória do Vasco em São Januário no Brasileirão. Em 2024, o argentino precisou de 5 jogos para balançar as redes, mas aí fez logo 2 de uma vez e contribuiu para a vitória por 4-2 no clássico do último domingo. Desde que chegou ao Vasco, Vegetti é o artilheiro do clube, com 12 gols em 26 jogos, e o jogador com mais participações em gols, 13, ele tem uma assistência. É também quem mais finalizou, ganhou duelos e sofreu faltas. Antes, o contrato de Vegetti era válido até meados de 2025. Com o bom desempenho, o atacante ganhou valorização salarial e teve o vínculo renovado até o fim da próxima temporada. Caso jogue 60% das partidas do Vasco no ano que vem, a previsão de renovação automática por mais uma temporada. Vasco anuncia renovação com Vegetti, mas mantém carga por atacante. O Vasco da Gama saiu vitorioso do clássico do último domingo diante do Botafogo por 4-2 em um grande jogo que marcou o reencontro do atacante Vegetti com os gols. O argentino passava por uma longa seca. O Pirata foi um dos grandes nomes da reviravolta cruz-maltina na temporada passada, contribuindo com muitos gols que renderam pontos ao Vasco, se salvando do rebaixamento na última rodada. Após vencer uma seca de 8 gols, o Gigante da Colina enfim anunciou a renovação do contrato do centroavante de 35 anos até dezembro de 2025. O contrato prevê renovação automática em caso do cumprimento de metas. Ainda assim, a renovação com Vegetti não mascara a necessidade de trazer novos reforços para agregar ao ataque. A necessidade tanto de um reserva quanto de um titular para fazer dupla com o argentino é nítida. O sonho de grande parte da torcida vascaína é ter Lucho Rodrigues como companheiro do Pirata no comando do ataque. O nome do jogador segue em pauta internamente, porém o alto valor de mercado pode ser um impasse. Luciano vem se destacando tanto pelo Liverpool Uru quanto pela seleção uruguaia pré-olímpica. O jogador já mostrou que tem faro de gols e certamente agregaria muito ao esquema de Ramon Dias. Porém, o clube que detém os seus direitos econômicos tem se demonstrado irredutível nos valores para tirá-lo de lá. Tanto que o Feyenoord se aproximou de um acerto com o atleta, porém a negociação não avançou. A diretoria do Gigante da Colina tem monitorado a situação de Luciano Rodrigues desde o fim do ano passado, quando a troca de Paulo Brax por Alexandre Matos foi feita na direção do futebol. Com o fechar da janela europeia, o Vasco pode ter uma vantagem em negociar com a joia uruguaia, levando em consideração que o mercado mais forte do mundo está fora da jogada. O tempo é curto, pois a janela brasileira também se aproxima do seu encerramento. Porém, a diretoria cruz-maltina tem esperança que possa fechar bem a janela e qualificar o ataque, que é carente de opções. Após retornar à zona de classificação do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina ainda terá mais 2 confrontos pela competição, além do jogo contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, que acontece entre as partidas do estadual. Pela 10ª rodada do Cariocão, o Vasco da Gama enfrenta o Volta Redonda em sua última partida fora do Rio de Janeiro. O estádio Kleber Andrade recebe o embate no próximo sábado, 24, às 17h30. E você, torcedor? O que você acha da situação sobre Luciano Rodrigues? Deixe a sua opinião nos comentários.